Acho que todo empresário, né, ele é um pouco, se não muito, tem uma visão liberal, né, da economia, porque a gente não aguenta mais, assim, o governo, né, o Estado se metendo em tudo, querendo definir tudo que a gente faz, como que a gente trabalha, enfim, isso realmente é uma coisa que acaba sufocando, e a visão, né, de uma alternativa em relação a isso é uma visão mais liberal, né, principalmente no nosso dia a dia de empresários, que é dessa liberdade econômica. E vendo isso, acho que tem tudo a ver a questão da arbitragem, especificamente daí no meu segmento aqui do franchise, que a gente consegue tirar um pouco desse domínio, né, do Estado na discussão de algumas relações que são entre duas entidades privadas, né, duas empresas, o franqueador, o franqueado, podem se resolver de uma maneira mais rápida, mais tranquila, sem depender de toda aquela estrutura estatal, que às vezes é extremamente lenta. E se a gente quer fazer, se esforça tanto, né, os franqueadores e os franqueados para sermos ágeis, para a gente conseguir avançar, crescer, desenvolver, prestar um bom serviço, um bom produto, fazer que todo esse ecossistema funcione bem e gere resultados positivos para todo mundo, e daí daqui a pouco, né, tem algum desentendimento, tem que cair na mão aí do Estado, e isso acaba sendo um outro ritmo de velocidade, um outro nível de produtividade que atrapalha bastante. Então, quando eu conheci um pouco, né, a questão da arbitragem, já há bastante tempo, eu fiquei encantado, achei, puxa, isso é maravilhoso, que legal que tem essa possibilidade, a gente pode ter uma decisão, né, das nossas discussões aqui de uma forma independente, sem ter que entrar na justiça e seguir todos aqueles trâmites que normalmente são muito lentos e burocráticos. Então, eu fiquei encantado, achei, pô, isso é fantástico, é a solução de tudo, né, que a gente precisa. Mas isso já faz bastante tempo, e o que aconteceu que daí na prática, a gente vendo algumas marcas, até algumas franquias naquela época, colocaram nos seus contratos de franquia já uma cláusula prevendo, né, que a resolução de conflitos seria através de um sistema arbitral. E o que aconteceu? Como era muito recente, daí quando ia para uma decisão nesse sentido, o custo era muito alto, e eu até não entendia porque daí, com a palestra da Bruna, ficou tudo muito claro, né, porque eu sou um cara do franchise, eu não sou um cara do direito, então, eu falei, puxa, o negócio é tão bacana, mas por que custa tão caro isso? E daí, às vezes, esse valor tão caro inviabilizava e, assim, gerou no mercado do franchise, um pouco, pelo menos, né, da visão que eu tenho, de muitas pessoas que eu conversava, em que, puxa, não valia a pena, que a arbitragem não era para nós, né, dos franqueadores, e, enfim. O meu trabalho é essencialmente com franqueadores, tá? Vou falar mais, né, sobre o que é franquia, efetivamente, como que funciona, mas para a gente alinhar, para quem às vezes não conhece, eu comecei a falar direto aqui. Franquia é um sistema de expansão de uma empresa, de uma marca já consolidada, que ela tem um jeito, um modelo de negócio legal, né, de sucesso lucrativo, e ela tem uma marca. E ela vai permitir que outras empresas, as franqueadas, utilizem o seu know-how, a sua forma de trabalhar, a sua marca, para explorarem determinados mercados. Em troca disso, essa empresa franqueada, ela paga uma taxa de franquia, normalmente, para ela fazer parte dessa rede, e paga royalties mensais para continuar fazendo parte da rede, tendo um suporte, o apoio da franqueadora e utilizar sua marca. Então, só para ficar todo mundo na mesma página, né? Então, o franqueador é o dono da marca, o dono do negócio, o cara que criou, né, a empresa que criou aquele modelo de negócio que fez sucesso e que vai expandir. Então, o meu trabalho é sempre com empresas que querem ser franqueadoras, que querem transformar o seu negócio numa rede de franquias, ou às vezes já redes franqueadoras que à medida que vão crescendo, vão encontrando os novos desafios. A minha consultoria, a gente entra para ajudar, para colocar a casa em ordem, para que ela possa continuar crescendo, prestando um bom serviço, um bom suporte para os seus franqueados, enfim, que continuem num caminho de crescimento saudável. Então, eu trabalho sempre com franqueadores,
E como eu faço a formatação, que é esse processo de transformar uma empresa em franquia, normalmente são franqueadores que estão começando, né? Eu tenho muitos clientes que estão começando o seu negócio de franquias. Então ainda são poucos franqueados, ainda, né, não tem uma receita tão robusta. E o que acontece? Se você, nesse momento, acaba tendo que uma discussão jurídica ir para arbitragem como né? E daí já entra lá uma taxa, um valor inicial de... o valor que eu tinha na cabeça era bem o que a Bruna comentou, né? Que era, acho que 16 mil, alguma coisa para entrar, né? Fazer o pedido, e daí o árbitro 20 mil, então a gente falava assim, era 35 mil, 40 mil. E às vezes a discussão era muito menor do que isso, né? Então, estava discutindo a questão ali entre o franqueado e o franqueador, coisas menores, disputas bem menores, então o custo para optar por esse caminho ficava totalmente inviável. Então, o que aconteceu foi que muita gente que tinha ido para esse caminho acabou se arrependendo, e outras pessoas que viram que tinha acontecido isso, puxa, não, eu não vou para arbitragem, eu vou continuar no meu feijão com arroz aqui, que dá mais certo. É ruim, mas eu sei como que funciona e a gente está acostumado e vamos desse jeito mesmo, né? Então, deu assim uma boa esfriada nessa questão da arbitragem no sistema de franchise, porque muitas causas elas não têm os valores tão grandes. Eu vou falar aqui um pouco mais sobre quais são os principais conflitos que acontecem entre franqueador e franqueado, mas ficava meio sem sentido, e agora eu entendi, né, por quê, e com a arbitrário fazendo esse modelo online muito mais acessível, é possível, né, todo aquele negócio que era maravilhoso, era fantástico, mas era inviável por questões do valor ser inviável, agora já é possível, já faz sentido, e eu já estou, né, assim, recomendando, né, para os meus clientes, que eles coloquem, né, já a cláusula indicando a decisão de conflitos através do processo arbitral. Talvez se eu colocar aqui algum jurídico equivocadamente, me perdoem, né, mas como eu falei, meu trabalho é de negócios, não especificamente jurídico, apesar de ter uma interface muito grande, então às vezes a gente pode cometer uma gafe aqui de algum termo, enfim, mas qualquer coisa o Jader me ajuda aí, me sinaliza que para a gente não errar. Mas, enfim, né, a gente recomenda já que os clientes coloquem sempre nos seus contratos já essa cláusula, porque daí já fica previamente acordado, previamente decidido, que quando tiver algum problema, você vai discutir numa câmara arbitral, e não especificamente, não qualquer uma, né, especificamente na arbitrária, justamente porque tem as questões de valores serem acessíveis, valores que fazem sentido para um franqueador, para um franqueado, né, uma coisa que realmente entra, né, a gente trabalha muito com a visão de orçamento, de planejamento, então entra no orçamento, a gente sempre vai prever que alguma coisa pode acontecer, algum conflito, a gente já prevê que de vez em quando isso vai já gerar algum custo, e se a gente colocar isso, né, numa câmara que tem um valor acessível, fica tudo certo, toda aquela maravilha, né, que a gente estava vislumbrando acontece. Além do fato, o que eu acho interessante, que já era, daí não especificamente só da arbitrária, né, mas da arbitragem, o que é muito interessante é que até hoje, às vezes, muitos profissionais assim, do judiciário, às vezes não têm o conhecimento específico do modelo de franchise. Então, porque a lei de franchise, ela é relativamente nova, né, ela é de 94, e é uma leizinha assim de 2 páginas, leizinha no sentido de curta, né, não de uma lei sem importância, mas de ser realmente muito curta, porque é uma lei de 2 páginas só, e depois agora em 2020, em março deste ano, ela foi atualizada, né, uma nova lei veio atualizar esse texto anterior, mas também é basicamente o mesmo texto de 94, com algumas melhorias que foram bem importantes, bem relevantes, né, para o sistema como um todo. Até essas melhorias mostram, assim, o amadurecimento, né, do legislador em função de entender o modelo de franquias. Só que se você tem uma causa
em que vai para o judiciário, e às vezes, né, o profissional que está lá não tem o conhecimento, pode julgar, assim, de uma forma equivocada, talvez esteja corretamente no termo exato da lei, mas desconsiderando algumas características do modelo de negócio que é o franchising. Então, colocar como exemplo, né, existiam algumas discussões tempo atrás, assim, de aplicar né, o direito do consumidor na relação de franquias. E, às vezes, alguns franqueadores perdiam, né, porque era catada essa situação. Mas, hoje já está bem consolidado que isso não tem nada a ver, porque é uma relação entre duas empresas, não é uma relação de consumo, né? Então, mas como ia para um aspecto, né, de a pessoa que ia julgar também não é culpa dela, mas ela não conhecia exatamente como que funcionam os detalhes do sistema de franquias, então acabava julgando de uma maneira, infelizmente, muitas vezes prejudicial, né, ao franqueador por falta de conhecimento daquele tema, de como que funciona aquele tipo de negócio. E isso não é uma exclusividade nossa, né, acontece em outros países, então é uma discussão sempre dos profissionais, das entidades do franchising, esse esforço muito grande para esclarecer tanto o judiciário quanto o legislativo sobre o que pode, o que pode, não pode não, né? Mas o que é o franchising e para que a legislação seja adequada a esse modelo e que as decisões, né, as sentenças e as decisões jurídicas sejam também adequadas ao que é essencialmente o sistema de franchise. Por exemplo, uma outra questão que acontecia bastante é a questão de trabalhista, né, uma preocupação do funcionário, de um franqueador, do franqueado, desculpa, entrar com uma reclamação, né, um reclamatório trabalhista contra o franqueado e também contra o franqueador. A gente vendo, né, puxa, não tem nada a ver, porque justamente na franquias, o franqueador é uma empresa, o franqueado é outro dono, outro CNPJ, outra entidade, é totalmente independente. Então, por que aquele franqueado daquela empresa vai entrar contra a franqueadora? E isso, às vezes, dava ainda muita discussão, e até era um argumento, a gente via, assim, usado, porque, às vezes, aquele funcionário do franqueado, ele foi fazer um treinamento da sede da franqueadora. E daí, quando ele, na hora das suas alegações, né, colocava, não, olha como eu sou funcionário, porque eu fui até lá fazer um treinamento lá dentro, fiquei 2 dias lá fazendo um treinamento, então é óbvio que eu sou funcionário da franqueadora. E às vezes isso dava muita discussão, muito problema, né, por falta de conhecimento. Se você pegar, né, um juiz que trabalhar e ele tiver uma visão sem entender profundamente essa diferença do franqueador, do franqueado, o que funciona, como que funciona, ele pode acabar dando direito, né, de que faz sentido, e depois é revertido, né, em tribunais lá, instâncias superiores, mas isso dá um desgaste, dá um prejuízo, né, a gente acaba perdendo muito tempo, dinheiro, energia, para uma coisa que é em função da falta de conhecimento de como que funciona aquilo lá. E eu estou falando tudo isso porque na arbitragem você vai ter árbitros que conhecem dessa matéria, sabem muito bem como que funciona esse modelo de negócio, esse sistema de negócio. Então, e apesar de eu, né, falar que eu trabalho mais com franqueadores, eu defendo assim um franchising que seja justo, porque o franchising justo é que faz a franquia crescer. Se o franqueador tem um perfil que vende franquia, mas ele não dá o devido suporte, vende franquia de um modelo que não se estrutura, não para em pé, não tem como ser lucrativo, isso é totalmente contra o franqueador, né, que faz dessa forma. Então, a gente defende assim o franchising que funcione bem, o franchising que faça sentido, tanto para o franqueador e para o franqueado, porque assim que a coisa funciona. Se ficar bom só para o franqueador ou só bom para o franqueado, essa franquia vai morrer, não tem como ela ter continuidade. Então, às vezes, então você ter alguém avaliando uma discussão entre franqueador e franqueado, alguém que conheça o modelo, saiba o que é
toda a complexidade. É uma relação muito complexa, né? Porque, veja, o que eu coloquei, às vezes se confunde com uma questão trabalhista, às vezes se confunde com uma relação de consumo. Tem muitas nuances ali que, se não tiver uma análise mais profunda, pode-se incorrer em riscos de avaliação. Então, por isso que é muito importante, né, eu acho que esse papel, assim, que uma Câmara de arbitragem faz, né, de ter especialistas naquele tema para avaliar, eu acho que isso é o ganho maior do que é o próprio custo, do que a própria celeridade, né, do processo. Isso é muito rico, talvez, na minha visão, seja o mais relevante, porque é o que eu vejo que, assim, já muitos franqueadores e, inclusive, franqueados já sofreram justamente por um julgamento ali muito inadequado, considerando a situação real do franchise. Eu queria colocar também uma outra questão que é muito boa, muito importante, que daí é a vantagem da celeridade para que a gente tenha, para que a gente use, né, o processo arbitral, porque na relação de franquia, então, essa lei que eu comentei, que é a Lei 13.966 de 2019, porque ela foi criada, né, no finalzinho do ano passado e começou a ter validade em março deste ano. Então, essa lei define que, na relação, antes de uma pessoa comprar uma franquia, decidir fazer parte de uma rede de franquias, ela tem o direito, e o franqueador tem a obrigação de entregar um documento chamado COF, que é a Circular de Oferta de Franquia. Nesse documento tem uma série de informações que a lei obriga que esse franqueador informe isso para esse interessado, e só 10 dias depois que esse interessado recebeu esse documento, a COF, é que pode ser dado continuidade na assinatura de um contrato, de um pré-contrato, no pagamento de uma taxa de franquia, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma intenção da lei que a pessoa não entre numa franquia na empolgação que ela viu, gostou, puxa, eu sou louco por essa marca, adoro essa marca, eu vou comprar uma franquia. Não, leia a COF, entenda bem todos os detalhes, todas as situações, para que você possa tomar uma decisão de cabeça fria, passados 10 dias, a partir do momento que você teve acesso a esse documento, para daí você optar se efetivamente você quer ser um franqueado. Passado esse tempo, se a pessoa tiver interesse, e se ela foi selecionada pelo franqueador, o franqueador também tem interesse naquela pessoa, que ela seja uma franqueada, então é avançado, né, a próxima etapa, que seria o pagamento da taxa de franquia, e a formalização ali através do contrato de franquia, o pré-contrato de franquia. E um dos itens que tem nesta COF, que é a obrigação do franqueador mostrar, é justamente se tem pendências judiciais. Então, se você tem alguma pendência, você deve colocar nesse documento. Então, imagina que você está querendo, o franqueador, né, ele está querendo vender uma franquia, então está querendo que alguém invista na marca dele, que compre o direito de utilizar a sua marca e montar um negócio igual ao seu. Normalmente, né, as franquias, hoje tem muita micro franquia, né, franquias com investimento baixo, mas a gente acaba vendo que a maioria das franquias tem um investimento relativamente alto, né, e podem ser investimentos bem altos, mas se a pessoa vai colocar um dinheiro, ela vai colocar, né, às vezes o sonho, toda a sua expectativa no negócio, ela vai trabalhar naquele negócio, então não é uma coisa tão fácil vender, né, às vezes você vender um hambúrguer é fácil, agora você vender uma franquia de uma hamburgueria é uma complexidade, um envolvimento, um relacionamento que você vai ter com esse franqueado. Então, para ele entrar, para ele decidir, também é uma coisa complexa. Então, é difícil de vender. Então, se já é difícil de vender, de convencer, e quando você entrega esse documento, daí tem no item, ele vai olhar pendências judiciais, né? E acaba aparecendo lá algumas pendências judiciais que tem na tua marca, na tua franqueadora. Isso vai assustar, mesmo que sejam causas que você fala assim, não, mas essa aqui é uma causa tranquila, está totalmente favorável para a gente, ou isso aqui é uma questão que já está resolvida, acordada, a gente vai resolver, ou isso... Por mais que o franqueador esteja com o seu direito, né, em relação àquelas pendências, que tenha uma boa estimativa de ganhar, que tenha tudo isso, a pessoa que vai ler o documento, que vai entrar, fala, nossa, mas esse cara tem um monte de problemas aqui na justiça, eu acho que eu não vou entrar nessa. Então, se a gente tiver
a questão arbitral, primeira coisa que fica muito, né, mais rápido. Então, imagine, se você tem uma discussão lá, tem ações que ficam anos e anos, né, 10 anos lá e sem resolução. Então, durante esses 10 anos, você vai ter que, todos os 10 anos de crescimento da tua marca, vai estar sempre aparecendo aquela questão, aquela pendência. Então, para nós, como franqueadores, é ruim nós termos pendências, né? A gente quer resolver a situação, a gente quer avançar. Só com isso fica indiscutível a gente optar ou não pelo processo arbitral, que são, né, resgatando, é o conhecimento dos avaliadores, os árbitros com conhecimento nesse tipo de negócio, que não é um negócio tão trivial, e a celeridade, assim a gente consegue tirar essas, não ficar com pendências se arrastando, e essas pendências eu tenho sempre que colocar na COF, e isso prejudica o meu processo de expansão, porque assusta as pessoas, né? As pessoas não vão ter o discernimento de avaliar cada item, será que isso é importante ou não? A maioria das pessoas vai falar, nossa, é uma empresa que está cheia de pendências e eu não quero entrar nisso aí, e acaba prejudicando as vendas. Então, isso já seria suficiente, e por isso que é legal, né, a gente já, no contrato, já definir essa situação. Havíamos parado de fazer isso, né, antes de chegar à arbitrária, justamente pelos altos custos. Já era, essas duas vantagens já existiam, né, a gente já podia contar com árbitros com conhecimento, e o processo era mais rápido, só que financeiramente era inviável, e agora é viável.